Uma boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um PG, A Ciência do Bom Viver. Hoje nós temos conosco uma convidada especial, já esteve conosco outras vezes, aqui no PG Online, também presente no projeto de missões. E é um prazer recebê-la novamente, Inês. Ela é uma professora muito especial, vocês vão perceber, mas que o Senhor te conduza nesse momento. Muito obrigada por ter aceito o convite e estar conosco. Olá, então vamos aqui começar nossas considerações. Estou aqui, vou cumprimentar o Adailton, Cláudia, Rosa, Nayara, Andressa, Flaviane. Que bom que você está aqui. E chama algum amigo mais entrar, né? E depois as pessoas que vão assistir a gravação. Tem uma mensagem muito especial do A Ciência do Bom Viver, o capítulo 30, Escolha e Preparo do Lar. Aí a gente primeiro fica assim, né? Ai, será que tem alguma lição que eu vou tirar? Já casei, já estou mais velho, já moro faz muito tempo, tem outros que são jovens que estão pensando nisso, mas qual é o pensamento que traz aqui nessas poucas páginas, né? De escolha e preparo do lar. Eu chamo a atenção, não sei se vocês notaram, a primeira frase: o Evangelho é um grande simplificador dos problemas da vida. Suas instruções atendidas resolveriam muita perplexidade e salvar-nos-ia de muitos erros. E ensina a estimar as coisas em seu justo valor e dedicar o melhor do nosso esforço às coisas que têm de maior valia. Então, essa é a lição que ele dedica para a vida, também na responsabilidade de escolher um lar. Enquanto a gente estiver vivo, nós vamos morar, né? Depois nós vamos descansar em Cristo. Então, essa questão da escolha, será que é uma escolha? Às vezes a gente não para pensar, né? As coisas vão acontecendo e nós não pensamos muito nessa questão de que a gente escolhe. Se eu moro onde eu estou, será que não tem como eu mudar? Será que eu tenho algo para fazer se eu entendo que as condições do meu lar não estão adequadas? Então, nós vamos ponderar um pouquinho aqui no capítulo e depois vamos conversar sobre essas coisas práticas, né? O que será que a gente poderia fazer para deixar o nosso lar melhor, né? Aqui, o Evangelho é um simplificador dos problemas da vida. A moradia, hoje, tem muitas pessoas sem teto, né? E a gente tem, é um dos problemas da vida. Nós, enquanto jovens, tem muito essa questão, porque precisam conseguir e conquistar o seu espacinho aqui na Terra, né? Todo mundo precisa ter o seu cantinho aqui na Terra, né? E isso é algo que tem uma luta muito grande hoje. E sempre foi, né? A necessidade da gente ter a nossa casa, o nosso cantinho. Segunda coisa, a segunda declaração aqui. Aqui a gente está falando de escolher, de morar, de uma casa. Mas vocês observaram que não está falando casa, está falando lar. Qual a diferença entre casa e lar? Porque tem até no lado adventista tem um capítulo que vai falar sobre a construção da casa, sobre a posição, algumas coisas, detalhes importantes. Mas aqui está falando do lar, da organização. Uma casa, ela é um lar? Sozinha? Não. Uma casa sozinha não é um lar. Então, olha aqui, simplificar. Então, o que será que Deus nos orienta em detalhes assim, como organizar o lar? Se você ler na Bíblia como os lares, a família, o local onde a família mora, esse é o lar. O lugar enquanto eu estou
ou eu sozinho, ou eu com minha família. Esse é o meu lar. E qual é a primeira orientação aqui? O lar na terra deve ser símbolo e preparo para o lar do céu. Olha que frase. O lar, símbolo e preparo para o lar no céu. E nesse momento, se a gente lembrasse, quantos detalhes a gente pode encontrar na Bíblia de como que foi a vida, o lar de Jesus, de Abraão, né? De grandes, vários outros patriarcas. Nós vamos ver a importância, não importa que fosse num palácio, que fosse numa tenda, numa habitação simples nas montanhas, como Jesus viveu, um lar campestre, numa cidadezinha pequena, era uma vilinha, não era isolado, entendeu? Mas era uma vilinha bem pequena e um lar campestre, né? Seria o de autossubsistência hoje. Então, quando então, será que se o lar na terra, o local, a nossa família, a maneira que a gente vive, o local e a maneira que a gente organiza e se posta e estabelece relações nesse local, deve ser algo que remeta a um lar do céu. Nosso lar aqui é o ideal? Não, porque aqui é bem interessante, porque esse capítulo vem contrapondo a questão da miséria, do apinhamento, dos cortiços, da insalubridade das residências, ao exibicionismo e o luxo. E, às vezes, os dois estão insalubres. Uma casa luxuosa, ainda mais ela coloca ali naquela uma casa fechadas na época, vinham os remanescentes dos castelos, né? Hoje em dia, as pessoas mais ricas, tá alguns designs assim, que a natureza, o externo entra do interno, né? Janelas de vidros grandes, né? Tem uns lados, umas casas interessantes hoje. Mas na época de Ellen White, as grandes casas eram bem espaçosas, mas elas eram mal ventiladas, escuras, porque a iluminação era a base de velas e algo que não existia energia elétrica. E a energia elétrica também não é tão saudável, fica claro, mas não é a mesma coisa da natureza. Mas as janelas não tinham essa artefato, essa arquitetura de hoje, eram casas grandes, mas com janelas pequenas, que muitas vezes não batia sol na casa, né? Então, o ambiente dos castelos e dos grandes casas era muito salubre, e as pessoas ricas tendiam, principalmente mulheres e crianças, a ter uma vida totalmente interna, enquanto que os camponeses viviam uma casa pequenininha e uma vida totalmente externa, quando era no campo. Então, é disso que ela está colocando. Enquanto que estava começando, lembra, no período de Ellen White, estava começando a Revolução Industrial. Se você tem uma ideia, você no início, final do século XVIII, início do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, cidades que estavam se tornando grandes, como Londres, Paris, Nova York, era um lixo, sem nenhuma estrutura de saneamento básico. As pessoas saindo do campo e indo para a cidade, eu dei aula sobre isso por muitos anos, então, assim, eu tenho uma leitura do ambiente em que Ellen White se remete. As grandes mansões antigas de ricos que faliram se tornaram cortiços. Fazia-se mais muitos outros cômodos no quintal, porque muita gente aluguel, então cada um morava num quarto. Gente, não tinha banheiro. Não tinha lugar para tomar banho. Não tinha água encanada. Ia buscar água à distância. Então, já imaginou que condições insalubres que as pessoas viviam? Apinhadas em cortiços? Hoje ainda tem alguns, né? Mas quando eu era criança, eu cheguei a ver em São Paulo pessoas, uma tia que morou assim, numa casa grande, onde cada um morava num pedaço da casa, no quintal tinha um barraco, sabe? É um estilo de cortiço que
ainda tem, né, em grandes cidades. Então, e por outro lado, o luxo e a extravagância faz com que as pessoas, além do exibicionismo, gastar muito atenção, muito trabalho, muito foco, muito muito trabalhoso manter uma casa muito grande, com todo o luxo de muitas cortinas, muitos tapetes, né? Mobília dispendiosa, e não focar na simplicidade, no tempo para a família, no cuidado do lar, na organização. Então, olha quanta coisa. Se é para ser que represente, como que a gente vai ter o nosso lar no céu, aqui não está ideal. Nós não estamos ideal. Mas esse ambiente artificial se torna até insalubre. Então, o lar deve ser um símbolo e preparo para o lar do céu. Lá no céu nós vamos viver. Quando eu era criança, eu que nasci adventista, a gente gostava muito de pensar sobre como que ia ser o céu, né? Assim, das ruas de ouro, das nossas hortas, né? Então, a gente gostava de conversar sobre essas coisas, né? Mas aqui na Terra é para considerar um símbolo e um vislumbre. O nosso lar deve ser o melhor lugar. Aí você fala, Inês, mas eu não tenho condições. Vamos pensar? Aqui, então, o capítulo vai se desdobrando e trazendo coisas sobre as dificuldades, as influências e os perigos nas grandes cidades, né? Então, assim, quem vive nos grandes centros, aí não sei se é de Brasília, né? Mesmo que é uma cidade construída e planejada, tem muita coisa, né? Muita dificuldade. A gente tem medo de andar na rua, não anda direito, né? Tem medo de ser assaltado. A influência e as coisas ruins para os jovens é muito grande, porque a opção, as tentações são maiores, são muitas opções de entretenimento e desenvolve o amor aos prazeres. E aqui a gente pode acrescentar o que nem tinha muito quando Ellen White falou, que nem todo mundo ia, a ociosidade, aquela fala da ociosidade dos feriados, né? E a questão dos prazeres mundanos. Quando a gente mora no campo, né, Cláudia? Tem jeito de ficar desocupado nos feriados? Não, né? Sempre tem o que fazer, sempre tem o que fazer. E agora, então, as crianças, os jovens estão mais ocupados. Agora, na cidade, não tem. Eles vão para a escola, meio período, ficam confinados o dia todo numa escola. Então, o ambiente, o estilo de vida pensado para a modernidade, independente se a pessoa tenha recursos financeiros ou não, o tipo do lar que tem, o ambiente é insalubre. O que se come, o horário de comer, a família não tem tempo de se reunir, de estar junto ali. As crianças ficam sozinhas, ou de escola para uma outra escola, para meio período, ou para alguém que cuida na casa dos outros, ou na própria casa, e não tem o que, fica assistindo televisão, fica na internet. Metade na escola, metade na internet, come comidas que não são saudáveis. Então, a família não tem tempo de ser família, de projetar um lar do céu, né? Isso que a Ellen White vem trazendo aqui, com a questão dessa vida artificial. Será que a nossa vida está sendo uma vida artificial? Cumprindo os rituais, atendendo alguns protocolos que a gente nem nota que né? A gente vai à igreja, vai ao trabalho, vai à escola, chega em casa, dorme, vai no mercado, faz compra, tem uma vida social do final de semana. E aí? Salomão já dizia que é correr atrás do vento, né? Aí paga boleto, paga boleto, paga boleto, para conseguir ter o mínimo de uma casa razoável, o mínimo de conforto, ter um carrinho. E aí? Esse capítulo nos faz questionar essas coisas, né? Então, aqui vem trazendo que, quando a gente segue a orientação de Deus, isso vai contribuir
para a simplicidade, pureza, saúde e valor real, contrapondo com as dificuldades que encontra na cidade. Vocês perceberam isso na leitura, né? Ela contrapõe as dificuldades, a influência e os perigos da cidade com a simplicidade, pureza, saúde e valor real das orientações de Deus em relação à moradia. Tem um livro que eu li há alguns anos, que estava em espanhol, mas agora tem a casa publicadora editou em português. Chama assim, em espanhol tem que ver como está em português. Do espanhol é o câmbio da vida urbana para o campo. É a troca, né? A mudança, não sei se é esse o nome, acho que é a mudança da cidade para o campo. É da Casa Publicadora Brasileira. Eu peguei uma da Argentina, uma vez minha filha foi lá para a Argentina, e aí comprou esse livro para mim, porque eu gostava desse tema. Isso foi em 2012, acho, 2011. Mas o livro é do Arthur, acho que é Arthur White, neto de Ellen White. E ele escreve, então, sobre algumas orientações de como seria essa troca de residência, né? Da família, planejamento, como mudar, o que fazer. E ele traz algumas ideias interessantes, que é bem mais abrangente do que as pessoas têm falado hoje sobre vida no campo. Eu acho muito importante. Depois, se achar, vou mandar para a Cláudia, ela põe no grupo para vocês. Vou buscar o link aqui na internet, porque eu já vi em português agora. É que ele traz a ideia, muitas ideias, tipo assim, uma terra, um espaço de terra numa cidade menor, tipo, hoje chamaria de chácara, né? Um lugar onde um membro da família vá até a cidade grande trabalhar, sabe? Então, assim, tem muitas, dando algumas alternativas, dizendo que pode ter uma horta, tendo espaço para uma horta, chega a tirar 2 a 3 anos, você tira 30% do que come, o custo vai diminuir, né? Então, assim, é bem interessante a gente ver e pensar sobre essas coisas, porque o contraste entre a simplicidade, pureza, saúde e valor real que Deus traria para a gente, com a superficialidade, a ociosidade, tem aquele ditado muito antigo, mente vazia, oficina de Satanás, né? Sem atividade útil, e as dificuldades e influências nas grandes cidades. Aqui ela está dizendo especificamente as grandes cidades. Você viu? É claro que é uma mensagem de Deus também, mas aqui não é especificamente dizendo saia do campo da cidade, está falando do perigo das grandes cidades, de ter uma vida mais simples. E essas coisas a gente leva a Deus, né? Se eu perceber algumas coisas, eu estou conhecendo o que Deus está me falando, eu vou começar a orar para Deus e ver qual a alternativa, né? E aí também a questão do ambiente, a poluição, a água, os alimentos, a habitação apinhada, obscuras, insalubres. Aqui vem um detalhe interessante e muito triste, que eu morei por 11 anos em 3 lugares diferentes de área rural, 3 lugares bem diferentes, um bem no sudoeste de Minas, depois das montanhas do Rio de Janeiro, lá nas montanhas de Teresópolis, que é um lugar bem alto, bem interessante, e eu morei depois lá, bem depois de Belo Horizonte, cidade que chama Jaboticatubas, que é a serra, na Serra do Cipó, que é um outro lugar. Em Minas, eu morei na Canastra, na Serra da Canastra. E nos 3 lugares eu constatei a mesma coisa. Hoje, as pessoas que vivem no campo também aderiram ao estilo de vida insalubre da cidade. Eles têm um ambiente, um ar mais puro, mais espaço, mais sol, mas as pessoas que não trabalham no campo, elas saem de dentro de casa para o automóvel, para a moto, e de lá, e não faz atividade física. Elas comem as mesmas comidas insalubres, esses alimentos da cidade.
E muitas mulheres vivem no ambiente fechado, dentro das casas. Então, é muito triste ver essa influência e nós precisamos fazer o oposto, né, dessas influências, que é bem interessante nós pensarmos sobre isso, né? Então, aqui traz o exemplo do lar de Jesus, que Jesus foi criado numa vila campesina, então camponeses que moravam em pequenas propriedades e tiravam sua subsistência ali. O pai era um trabalhador manual, né, serralheiro, e a mãe ali cuidava da casa e eles viviam ali, com certeza, os afazeres domésticos, plantar algumas coisas, né, criar alguns animais e tirar a subsistência desses trabalhinhos. E aqui, então, que a melhor coisa que Deus quer nos deixar, também peguei uma frase importante, que é o melhor legado, é um corpo sadio. O melhor legado que Deus pode nos deixar é um corpo sadio. Já imaginou? Que tem a relação ao meu lar, tanto a questão de lar quanto família, de organização, quanto o local que eu vivo, como é minha casa. Aí aconselho a buscar um lar com a paz da natureza, conhecer a Deus pela natureza. Então, a gente olha, observa a natureza, olhando só prédios, né? Só asfalto. A gente não tem conhecimento. Quer ver um exemplo simples? O meu esposo, ele nasceu numa cidade bem do interior lá do norte de Minas, mas com 1 ano e meio, a mãe dele mudou para a cidade, para São Paulo, para a capital paulista. Então, ele foi criado na capital paulista, na Zona Sul, bem numa área da periferia, não central, pessoas com dificuldade financeira, como os imigrantes que vieram para São Paulo, né? A gente se casou, ele tinha 30 anos, e ele veio para Hortolândia, morava em Hortolândia, que para ele é cidade pequena, é uma cidade grande, mas ainda tem muitas características, né? Terrenos grandes, várias áreas urbanizadas, ruas largas, né? A Cláudia conhece, está lá aprovando. Então, aí eu tinha um pé de acerola no quintal, e eu falei, peguei a primeira vez que ele veio em casa, né? A gente se conhecendo, ele olhou o pé de acerola, eu falei, você viu que legal? Tá cheio de flor. Ele me olhou assim, e daí? Tipo assim, pé de acerola da acerola ou da flor? Ele não sabia que primeiro dá a flor para depois dar o fruto. Gente, olha o detalhe, ele tinha 31 anos na época, e não sabia, talvez alguns de vocês que estão assistindo não saibam, uma vez estava comentando com uma psicóloga amiga dele, aí ela, em São Paulo, a gente se encontrou num local, no Centro de Vida Saudável, que ela foi dar palestra, aí eles se reconheceram na época da juventude. Aí eu comentei com ela sobre isso, que o Arlindo não conhecia nada, ela olhou e falou assim, eu também não entendo nada, porque da flor. Então, olha aqui, se Deus, um dos modos que Deus falar com a gente é através da natureza, será que não tem? Então, aqui é a simplicidade e os belos arredores. Então, eu queria, o tempinho que a gente tem, deixa eu ver a hora, 45, mais um minutinho, então, falar sobre o que nós podemos fazer, o que Deus tem trabalhado na nossa vida. Porque quando eu estava, meu filho agora está com 18 anos, quando ele estava com 1 ano, eu comecei a entender que Deus queria que fosse uma cidade menor do que nós moramos, mais próximo do campo. Só que eu tenho um terreno que são 500 metros, na frente da construção da casa, e bem no fundo tem a construção de um espaço que meu marido usa como marcenaria, e eu tenho 100 metros quadrados, 10 metros por 10, entre um espaço e o outro, de área que a gente usa para plantar. Então, assim, eu faço uma horta e planto bastante coisinhas. Na época era um gramadão. Eu fiz um gramado, no fundo tinha algumas bananeiras,
era um gramado, tinha um pé de limão, bananeira, um pé de acerola, mas a maior parte era um gramado, né? E Deus falou alguma coisa assim, eu ouvi alguma coisa de fazer horta, tal, mas eu ainda não consegui ouvir bem, né, a voz de Deus, eu entendia que Deus queria. Mas aí a gente botou a casa à venda para comprar um sítio, e Deus não vendeu a nossa casa. E aí Deus mostrou muito claro para a gente, vive a vida do campo na cidade. Como que é esse negócio de viver a vida do campo na cidade? A simplicidade das coisas de Deus. Então, o que que nós passamos a fazer? Nós dois, foi quando ele começou, então, a trabalhar em casa, e quando construiu, então, o espaço para a marcenaria, aos poucos. Ele trabalhava numa fábrica de móveis, e aí ele saiu, eu passei a trabalhar meio período, diminuí a minha jornada, eu dava aula, sou professora, e eu diminuí minha jornada de trabalho e ele também. Então, nós dois que cuidávamos do filho, a gente não contratou uma pessoa para cuidar. A gente trabalhava em horários opostos, ele começou a trabalhar em casa, e eu trabalhava só de manhã para dar aula. Então, a gente passou a ter as 3 refeições juntos em família. À tarde, eu ficava com meu filho, fazia o serviço de casa, as coisas, e a gente passou a dormir cedo. A gente tinha, na época da TV a cabo com a internet, né? Não tinha a questão do celular, mas nós não ligávamos mais a televisão. A gente, umas 6 horas, comia um lanchinho, todo mundo tomou banho, fazíamos o culto e ia para o quarto. A gente parou das atividades sociais noturnas. Muito raramente a gente atendia alguma coisa. E vivemos assim por 3 anos. Acho que 3 anos ou mais. Quando a gente acabou mudando, não, Deus não vendeu a casa, a gente acabou alugando um espaço, mas Deus colocou essa ideia de viver a vida do campo na cidade. Mais simplicidade, cortar custos, viver uma vida simples. Porque o que eu tenho visto aí, depois que a gente mudou para o campo, eu passei de ver de muitas pessoas que iam para o campo, mas levavam a vida da cidade para o campo. Não vivia uma vida de campo, vivia a vida da cidade. E agora, meu filho está com 18 anos, Deus pediu para a gente voltar para a nossa casa, para o mesmo local, mas para continuar a vida do campo. Então, a gente vive no mesmo estilo, às vezes até mais do que quando vivia no campo. É bem interessante, porque é uma coisa simples, gente, como, por exemplo, a gente arrumou a casa, o inquilino morando aqui por 8 anos, tinha muita coisa estragada. E Deus foi mostrando a simplicidade. Ó. Eu mesmo pinto, passo massa corrida, meu marido faz os concertos, a Cláudia já viu, né? Então, assim, o tempo que eu estaria correndo para ganhar dinheiro, eu estou organizando. Então, a parte da frente tem a garagem, é 10 metros por 4,5. Eu quebrei uma parte da calçada e fiz um canteiro de jardim. Tem muitos vasinhos, tudo reciclado, com coisinhas recicladas. Eu pinto, mesmo com latex, sabe? Na área ali do fundo, eu tenho muitas ervas e muitas plantas, tipo oropromobis, né? Vários temperinhos. Bananeira, tem uns 4 moitas de bananeira que me dá bastante caixa de banana. Pitaia, tinha uma árvore, eu plantei no pé, a pitaia no pé da árvore. Cortei, apodei. Esse ano nós tiramos mais de 100 pitaias. Foi muito legal. Então, assim, eu tenho muita hortelã no meu quintal, sabe? Então, assim, eu procuro. Tem taioba. Tem um bocado na porta da minha cozinha, eu tenho taioba e oropromobis. São coisinhas assim, a gente tem alguma coisa orgânica. Alguma coisa... Irmã, vou querer pitaia, hein? A senhora é de Cuiabá? Não, eu sou de Hortolândia, São Paulo. Senão eu ia lá no Sacão, aqui a pitaia. Nós já comemos tudo. Tem 4, 5 ainda no pé, remanescente, assim, que está verdinha. Mas é tão interessante, porque assim, eu moro na cidade. E aí, eu tenho vasos, eu coloco assim, plantinhas, tudo plantinhas simples, mais resistente, que eu fui pegando mudinha aqui, mudinha ali. Então, esse deixa o ambiente melhor. A gente sempre teve tempo para o culto de manhã, culto à tarde. Agora que meu filho trabalhando, então de manhã ele sai de manhãzinha, muito de manhãzinha, mas meu marido trabalha em casa. Eu faço alguns freelances e alguns trabalhos assim para Deus, né? Então eu saio às vezes, fico uns dias fora, mas o estilo de vida que a gente mantém em casa é assim.
eu fico a semana inteira, eu não tenho, assim, uma vida social da cidade, uma vida social do campo, entendeu? Às vezes as pessoas vêm na minha casa, eu vou para os lugares, mas eu vou na igreja, eu vou caminhar, tem um parque do lado aqui que dá para caminhar. Então, é bem interessante isso, você mora num apartamento, procura na internet, digita um monte de coisa, faz uma hortinha, faz um jardinzinho na sua sacada, enche a sua casa de vida, de flor. Eu vi uma mulher que fez o apartamento dela com cara de casa de praia, uma coisa assim muito simples, o tipo de cortina, colocou assim do forro esteira, né? Assim, colocou uma rede na área de sol. Então, orar a Deus e viver, fazer o melhor daquilo que a gente tem, para ser mais saudável, abrir a casa durante o dia, deixar entrar sol, sabe? Colocar plantas para dar um ar melhor, cortinas bem levinha, né? Essas coisinhas pode fazer a diferença. É para a gente se preocupar, para nosso lar ser gostoso, a gente ter tempo de receber uma pessoa, de sentar, de conversar, né? De dar tempo para isso. E com certeza vai ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? Então, esse é a vida que Deus nos oferece, Deus vai simplificar. Qual é a frase aqui para o começo? O evangelho é o grande simplificador dos problemas da vida. É isso que Deus tem mostrado. Eu tenho visto pessoas falando tanto, lutando, pensando, eu tenho que ir para o campo, tenho que ir para o campo, tenho que ir para o campo, mas não planta uma florzinha. Trabalha que não um louco desvairado. Vai para o campo, uma vida agitada, agitada, aí vai sentar lá no campo, vai fazer o quê? Vai ficar estressado. Entendeu? É reduzir custos, coisa simples, gente. Eu conserto a roupa, ó. Eu tenho 2 mestrados, estou fazendo doutorado, e 2 faculdades. Durante ao longo da vida, nem orgulho, nem orgulho, durante ao longo da vida, Deus foi me dando essas coisinhas, sabe? Mas, o que eu faço? Hoje mesmo, de manhã, aproveitei que não tinha ninguém em casa para tomar sol, com bem pouca roupa, e replantando umas couves descalço no quintal para poder pisar no barro e na grama. Então, assim, com bem pouca roupa no sol, fiquei ali 1 hora e pouco. A gente vai começar agora a plantar moranguinho, estava fazendo as primeiras mudinhas, a gente conseguiu uns slides e vamos fazer moranguinho bem no alto. Então, assim, Deus é muito bom, ele simplifica. Por exemplo, desde 2013, que eu não gasto nada com o meu cabelo. Eu corto, brinco que eu fiz um curso rápido pela internet de como cortar o seu próprio cabelo, né? E aí, eu não vou em cabeleireiro. Roupa a gente compra quando necessário, às vezes até em brechó. Eu conserto roupas que ganho, as minhas roupas antigas, mantenho o mesmo corpo para não ter que trocar de roupa, ter que ficar na mesma medida, magrinha. Isso aí, Deus nos dá muita fartura, muitos prazeres e possibilidades com uma vida mais simples. Eu questionei a água com Deus, aí tinha um poço artesiano comunitário num bairro aqui de Hortolândia, onde eu busco a água sem contaminação de cloro, para poder cozinhar e beber. Então, assim, pensa, eu sei que em Brasília tem, sei que em outros lugares não sei, também uns poços artesianos que o pessoal pode buscar água. Plantar uma coisinha, pensar, ora a Deus, fala, como eu posso simplificar a minha vida porque deixe de ser um problema o meu lar, a minha vivência, seja um custo, seja pesado, né? Vamos pensar sobre isso. Então, essa é a ideia, né? Falta 5 minutos, de pensarmos sobre quantas coisas que está na escolha e no cuidado num lar que a gente não pensa e que pode ser bênção. A casa tem que ser o melhor lugar que a gente gosta de estar, né? Cuidar, montar o ambiente de maneira que a gente gosta, né? Tudo com simplicidade. Gente, a cortina, você comprava voal, custa R$14 o metro. Você faz as suas próprias cortininhas com voal, tudo simplesinho, sabe? Você organiza aí suas coisas de forma bem agradável, pinta a casa com as cores que você gosta, né? E vai ver como é divertido a gente poder se organizar, tá bom? Então, Deus vai nos guiar sobre isso. Amém, amém. Microfone desligado, irmão. Cláudia, microfone desligado. Pode fazer uma oração final, Inês, para nós?
Então, gente, vamos orar. Querido Deus e Pai de amor, graças te dou, Senhor, porque o seu evangelho simplifica a vida. Por favor, Pai, dá a cada um de nós a sabedoria necessária para vivermos nessa terra, até a volta do seu Filho amado Jesus, confiando em Ti e conseguindo enxergar na simplicidade as bênçãos que o Senhor tem nos derramado. Eu peço que essa mensagem tenha significado e venha atingir as pessoas que estão aqui ouvindo ou que vão ouvir depois, que seja, Senhor, para a honra e glória do seu nome, elas entenderem a simplicidade da sua vontade, quantas bênçãos o Senhor tem em relação a isso. Então, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor nos responda e nos abençoe. Amém.